Oi pessoal, bem-vindos. Esta é a nossa primeira videoaula da disciplina CEL 232, Introdução aos Estudos Linguísticos 1, oferecida pelo período remoto emergencial da Universidade Federal do Acre. E na aula de hoje nós vamos falar sobre linguagem, língua e linguística. Então, primeiramente, o que é linguística? Linguística estuda cientificamente a linguagem. Mas primeiro nós precisamos definir o que é linguagem e o que é estudar cientificamente algo. Só assim nós vamos ter o conceito de linguística. Linguagem é um termo muito amplo, pode se referir a qualquer processo de comunicação. Por exemplo, a linguagem dos animais, a linguagem corporal, a linguagem das artes, a linguagem da computação, a linguagem da sinalização. Porém, para a linguística, linguagem é exclusivamente a comunicação humana, isto é, a capacidade que apenas nós, seres humanos, temos de nos comunicar através de línguas. E o que é língua? Língua é um sistema de signos vocais ou visuais utilizado para a comunicação entre os seres humanos, membros de uma comunidade linguística ou grupo social. A linguística estuda as línguas naturais, por exemplo, o português, o inglês, o russo, o árabe, o japonês, libras, etc. Porém, existem também línguas artificiais, aquelas que foram criadas por alguém, que não surgiram naturalmente, né? Por exemplo, quando alguém cria uma língua para uma série, né, uma ficção, um romance. Então, por exemplo, nós temos o élfico do Senhor dos Anéis, o Alto Valeriano e o Dothraki de Game of Thrones. E o Esperanto, que foi uma língua criada mais ou menos na década de 70, inspirada nas línguas neolatinas e tinha por objetivo ser uma língua internacional, uma língua franca. As línguas elas podem ser faladas, escritas ou de sinais, como é o caso de Libras. Libras, então, também é uma língua de sinais. Por quê? Porque Libras compartilha propriedades de quaisquer outras línguas naturais, como, por exemplo, a variação linguística. Todas as línguas naturais variam e Libras também. Então, por exemplo, o sinal para verde no Rio de Janeiro é feito desse modo, em São Paulo deste modo e em Curitiba deste modo. A linguística, ela interessa-se especialmente pela fala, pelos seguintes motivos. Primeiramente, a fala surgiu assim que o Homo sapiens surgiu, ou até antes, talvez durante a época do Homo erectus. Mas o Homo sapiens surgiu mais ou menos há 300 mil anos e logo então surgiu a fala. A escrita foi inventada bem mais tarde, há 3.000 anos somente. E a escrita alfabética, que a gente utiliza no português com o alfabeto, somente há 2.000 anos atrás. Ou seja, a escrita é bem recente na história da humanidade. Além disso, a fala é natural, é espontânea e é universal. Todas as crianças vão falar se não tiver nenhuma patologia e se forem expostas a alguma língua enquanto forem bebês. Já a escrita não. A escrita você precisa ir para a escola, ter um ensino formal para você aprender a ler e a escrever. E existem comunidades que não têm sistemas de escrita, por exemplo, as línguas ágrafas. Então existem muitas comunidades indígenas, até mesmo no Brasil, que não possuem um sistema de escrita, porque realmente não é necessário dentro da sociedade deles. E o terceiro motivo pela linguística se interessar pela fala é que nós falamos antes de escrever, né? Obviamente. Mas a linguística, ela também pode estudar a escrita, mas ela dá preferência pela fala por esses três motivos. Quando nós dizemos que a linguística estuda a linguagem, nós queremos dizer que a linguística estuda a estrutura das línguas, com a finalidade também de conhecer quais são os processos que estão por trás das línguas, os processos linguísticos que estão na base, que são universais de todas as línguas. Muita gente acha que um linguista é um poliglota, ou seja, que ele fala várias línguas e conhece várias línguas. Não necessariamente. Então, os linguistas não precisam ser poliglotas. Eles só têm um conhecimento, né, das estruturas das línguas.
das estruturas universais que existem entre as línguas do mundo, aquelas que estão em comum, são em comum entre todas as línguas. Então agora nós vamos falar sobre o porquê da linguística ser considerada uma ciência. Vocês conhecem o método científico, né? Então, primeiramente, no método científico, nós analisamos os dados, né, que estão presentes ao nosso redor, fazemos uma pergunta sobre aquele determinado fenômeno que nós estamos vendo. Depois nós vamos fazer uma revisão bibliográfica, ou seja, vamos estudar o que os especialistas da área dizem a respeito daquele fenômeno. Depois nós vamos formular uma hipótese para explicar aquele determinado fenômeno que nós estamos vendo. E aí, para testar essa hipótese, nós temos dois caminhos. Ou nós realizamos um experimento, um teste, ou nós retornamos aos dados e analisamos mais uma vez. Se ao final do experimento a nossa hipótese for considerada verdadeira, a gente consegue, então, reportar os nossos resultados, publicar artigos científicos e até mesmo, se for o caso, refutar, né, uma teoria ou corroborar a favor de uma determinada teoria, né? Já quando a nossa hipótese é considerada falsa, né, se a gente não conseguir provar que a nossa hipótese é verdadeira, a gente precisa, então, reformular a nossa hipótese. E aí a gente volta lá pro meio, né, dessa sequência. Então, a linguística, como qualquer outra ciência, utiliza-se do método científico. A linguística, ela busca construir uma teoria geral, que a gente chama de linguística geral, que é capaz de descrever a estrutura da linguagem e o seu funcionamento em todas as línguas naturais. O linguista busca sistematizar suas observações sobre a linguagem, relacionando-a com uma teoria linguística, como eu disse a vocês. E a partir daí, criam-se métodos rigorosos de descrição. A linguística tem como objeto de estudo a capacidade da linguagem. E essa capacidade, ela é abstrata, ela está armazenada na nossa mente, no nosso cérebro, e só pode ser observada a partir das línguas, a partir dos enunciados falados e escritos das línguas. Os enunciados são físicos, né, na nossa fala, na nossa escrita. E a partir daí, então, que os linguistas conseguem estudar a linguagem. E então, a linguística utiliza-se de terminologia própria, de um jargão próprio, né? Para então descrever a estrutura da língua. Por exemplo, verbo, por exemplo, nome, por exemplo, sintagmas. São terminologias que nós utilizamos dentro da linguística. A linguística é empírica, então ela comprova suas hipóteses através da observação de dados ou através da experimentação. Ela não é especulativa e nem intuitiva, ou seja, ela não pode ser baseada em achismo e nem somente na sua intuição, mas ela deve se voltar para os dados, né? E analisar os dados, os resultados. A linguística baseia suas descobertas em métodos rígidos de observação, com dados publicamente verificáveis por meio de observações e experiências. Então, ao final, quando o linguista consegue corroborar a sua hipótese, consegue comprovar a sua hipótese, como eu disse para vocês, ele vai publicar um artigo científico, né, para divulgar a sua descoberta. Isso faz parte da ciência, compartilhar essas informações. E nesse artigo científico tem que estar tudo descrito, né? Muito sistematicamente e com informações bem transparentes, de modo que se outro pesquisador quiser replicar o seu estudo, fazer de novo o seu estudo, ele possa encontrar os mesmos resultados. Só assim o seu estudo vai ter credibilidade. A linguística não possui uma atitude preconceituosa com relação aos diferentes usos da língua, porque a linguística é uma ciência descritiva, analítica, explicativa e não é de maneira alguma prescritiva. Então,
para a linguística, nenhuma língua é melhor, nem superior, nem pior, nem inferior do que a outra. Todas as línguas são capazes de expressar adequadamente a cultura de um povo. As línguas dos países desenvolvidos não é melhor do que as línguas indígenas brasileiras, por exemplo. A linguística também respeita qualquer variação que uma língua apresente, seja uma variação regional, por exemplo, que acontece entre o Sudeste e o Nordeste, né? Porque as pessoas falam de maneira diferente, têm sotaques diferentes, ou uma variação social. Por que as pessoas que têm baixa escolaridade falam diferente das pessoas que têm uma escolaridade maior? Isso acontece porque a língua varia. Isso é natural, todas as línguas variam. Além disso, a linguística considera também todas as variedades linguísticas igualmente apropriadas para estudo. Então, tanto faz você, como linguista, descrever uma variedade, por exemplo, da região norte ou uma variedade da região sul, ou uma variedade falada pela comunidade de uma favela, ou uma variedade linguística falada, por exemplo, por pessoas que fizeram um ensino superior, estão cursando a universidade, né? Então, todas essas variedades linguísticas, elas são igualmente apropriadas e adequadas para serem objeto de estudo da linguística. A linguística se interessa por todas. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre as propriedades, as características da linguagem. Primeiramente, a linguagem possui uma técnica articulatória complexa. Então, articulação significa a produção dos sons. Então, esse conjunto, né, de movimentos corporais que nós fazemos para produzir os sons é chamado de articulação. Então, a produção dos sons, ela começa lá no nosso pulmão, né, no caso no português do Brasil, né? E aí do pulmão passa para a nossa traqueia, para a nossa laringe, para a nossa faringe, e aí vem para a nossa cavidade oral e cavidade nasal, e aí o som é finalmente produzido, né? E a gente consegue ouvir, tá? Então, são muitos órgãos que fazem parte de outros sistemas, por exemplo, o sistema digestório, o sistema respiratório, que também estão envolvidos no nosso aparelho fonador, né? No nosso sistema articulatório, certo? Então, vocês vão ver depois, quando nós formos estudar fonética, os nomes dos órgãos, né, que compõem o nosso aparelho fonador. Mas só para explicar rapidamente, né? Então, nós temos aqui primeiramente a nossa laringe, né, onde está localizadas as nossas cordas vocais, né? Depois tem a nossa epiglote, que ela pode subir e descer para regular, por exemplo, o que vai para o esôfago, né, para o nosso estômago, e o que vai para o nosso pulmão, por exemplo, o ar. Depois nós temos a faringe, já aqui na nossa garganta, né? A úvula, que também tem uma movimentação que pode subir e descer, e o ar pode ir tanto para as fossas nasais como para a cavidade oral. Se for um som nasal, né, ele vai para a cavidade nasal, e se for um som oral, para a cavidade oral. Nós temos o palato mole, que é próximo à úvula. A úvula é essa campainha que fica pendurada na nossa garganta, né? Esse pedacinho de carne. O palato mole, ou chamado também de véu palatino, é próximo à úvula. O palato duro é essa parte mais dura do nosso céu da boca, né? É a nossa língua. Depois vem os dentes, no caso os dentes superiores e inferiores. Atrás dos dentes superiores nós temos uma pequena sobressalência, que é chamado de alvéolo. E depois nós temos os lábios superior e inferior, tá? Então, os sons das línguas, eles são estudados pela fonética. Então, aqui nós temos um quadro, né, que, na verdade, é isso aqui tudo, né, que representa, né, todos os sons de todas as línguas
humanas, do mundo. Então, nós temos aqui as consoantes, as vogais e algumas outras características, né, de coarticulação que os sons podem apresentar, tá? Então, eu coloquei aqui em destaque as consoantes, né? Então, as consoantes, depois vocês vão ver, elas podem ser descritas pelo modo de articulação, ou seja, o modo como elas são produzidas, né, pelo aparelho fonador, e também elas podem ser descritas pelo ponto de articulação, ou seja, o lugar no aparelho fonador em que ela foi produzida, tá? Já as vogais, elas vão ser descritas de maneiras diferentes. Então, por exemplo, a gente vai considerar aqui a abertura da boca, né? Da nossa cavidade oral, em que aquele som vocálico foi produzido, e também o local já na horizontal, se ele foi produzido na frente, né, da boca, no meio, na região central ou atrás na boca, tá? E além disso tem outras características como arredondamento de lábios, né? Então, o I é arredondado, o A é não arredondado, por aí vai. Isso a gente vai estudar melhor quando nós estivermos vendo fonética. Então, além da fonética, que se preocupa em descrever os sons propriamente ditos, como eles são realmente articulados, né, essa parte física dos sons, nós temos a fonologia, que é a mais abstrata, que se preocupa em descrever o sistema sonoro de uma determinada língua, como aquele som é representado mentalmente na cabeça dos falantes. E a fonologia, ela se preocupa também em saber se uma mudança de som pode gerar uma mudança de significado numa palavra. Então, nós temos aí o exemplo bote e pote. Se nós substituirmos o ban pelo pan, nós vamos ter uma mudança de significado. Bote não é a mesma coisa que pote. Porém, na palavra menino, se nós substituirmos, né, o E pelo I na primeira sílaba, quer dizer, se nós falarmos menino ou menino, a gente vai ter a mesma pronúncia, né? No caso, o mesmo significado, perdão. Então, nós temos aí um fonema só, que é o E, que pode ser produzido de duas maneiras, né? No português brasileiro. Porém, não tem uma alteração de significado. A técnica articulatória complexa implica não apenas a produção e percepção dos sons da fala, mas a distribuição funcional desses sons na cadeia sonora, ou seja, essa questão do significado, né? Então não é apenas a combinação dos sons aleatoriamente, mas se essa combinação é capaz de ter um significado, tá? A segunda base que nós vamos falar é a base neurobiológica, ou seja, que a linguagem possui uma estrutura neural e biológica. Ela está representada no nosso cérebro e na nossa genética. Então, eu trouxe para vocês aqui duas figuras. Então, a figura da esquerda, né, mostra duas áreas muito importantes para a linguagem no nosso cérebro. Então, nós temos aqui a área de Broca, que é localizada no lobo frontal inferior. A área de Broca, ela é uma espécie de área de integração de informações, muito importante. E a área de Wernicke, localizada no lobo temporal superior, é responsável mais pelo significado, pelo acesso no léxico das palavras. E o fascículo arqueado conecta essas duas áreas, tá? Já aqui na figura da direita, nós temos aqui o funcionamento da leitura no nosso cérebro. Então, aqui nós temos o lobo parietal e uma área responsável pela atenção que nós despendemos na leitura. Aqui nós temos o lobo occipital e uma área responsável, então, pela essa entrada visual da leitura, né, das letras que estão dispostas no papel, que a gente vai visualizar. Depois nós temos uma área chamada de caixa de palavras, né, ou forma visual das palavras. Ela está mais ou menos ali na fronteira entre o lobo occipital e o lobo temporal.
E isso aqui tudo é hemisfério esquerdo, tá? Todas essas áreas aqui são do hemisfério esquerdo, porque a gente sabe que a linguagem, ela é lateralizada, ela tem uma dominância no hemisfério esquerdo do nosso cérebro. E aí, essa caixa de palavras, nessa área que é chamada de forma visual das palavras, ela vai transformar as letras que nós estamos vendo em grafemas, ou seja, uma coisa mais abstrata que tem a ver com o sistema da língua a que nós estamos sendo expostos na nossa leitura. E daí, essa área, ela vai então distribuir essa informação, né? Tanto para essa região aqui temporal, que vai acessar o sentido, né, dessas palavras, né? E também essa área aqui mais central, vamos dizer assim, que compartilha áreas do lobo frontal, parietal e temporal, que vai ter o acesso à pronúncia, né, à articulação das palavras. E por último, essa informação vai chegar na nossa área de Broca, né, nesse lobo frontal inferior, que vai haver essa integração de todas as informações processadas, para então a gente conseguir ler em voz alta, né, o nosso texto, tá? A terceira base, muito importante, é a base cognitiva. Então, enquanto a base neurobiológica é mais focada no cérebro, a base cognitiva é mais focada na mente, né? Então, no nosso sistema cognitivo, né, as nossas inteligências, não no sentido de fulano é inteligente, fulano é burro, né? Mas no sentido de inteligências como a visão, o planejamento, a audição, a atenção, o raciocínio lógico, né? Uma série de sistemas cognitivos, tá? Que regulam a nossa mente. Então, a base cognitiva tem a ver com esses processos de compreensão da realidade que nos cerca, do armazenamento dessas informações na nossa memória e depois na produção, na transmissão dessas informações em situações reais de comunicação. Então, aqui eu trouxe para vocês dois esquemas mentais de como funciona a produção e a compreensão na nossa mente. Repara que agora a gente não tem mais a figura de cérebro, a gente tem um esquema mental, né? De como que a nossa mente funciona quando nós estamos falando e quando nós estamos ouvindo alguém. Então, na produção, tudo começa com a conceptualização, ou seja, com a ideia, né? O nosso pensamento do que nós vamos falar. Depois nós vamos no nosso léxico acessar as palavras que nós vamos utilizar. E aí nós vamos então saber uma série de informações das palavras, informações semânticas, informações sintáticas, informações fonológicas. As informações sintáticas vão ser codificadas pela sintaxe, ou seja, vai organizar essas palavras de forma que possa, então, ser derivada a uma frase, né, do português, uma frase boa no português, né, respeitando a ordem dos constituintes sintáticos do português, sujeito, verbo, objeto, né, e não tudo misturado, certo? E além disso, essas informações fonológicas também vão ser codificadas ali para ser, então, produzidas, né, pelo nosso aparelho fonador, tá bom? Então, já na compreensão, a gente vai fazer o processo inverso. Nós vamos, então, perceber os nossos sons, né, o que nós estamos ouvindo. Depois, nós vamos acessar o nosso léxico. E aí, a gente vai ter acesso a informações de várias naturezas, né, dessas palavras. Então, as informações formais vão ser organizadas pela sintaxe, né, de modo a derivar uma frase do português que respeite os princípios sintáticos da língua, e as informações semânticas vão ser responsáveis pelo significado daquela frase. E depois vai haver uma integração, né, entre essas informações semânticas, sintáticas, lexicais, e aí então a gente vai compreender o que nós estamos ouvindo. Então, dentro da base cognitiva, algo muito interessante, né, que vale a pena a gente mencionar, é a hipótese Sapir-Whorf.
Então, Sapir e Whorf eram dois linguistas lá do início do século XX, linguistas norte-americanos que estudaram lá as línguas indígenas norte-americanas. E a hipótese Sapir-Whorf tem a ver com a relação entre língua e pensamento. Então, quando eles estudaram as línguas indígenas norte-americanas, eles pararam para pensar e viram que era um modo de cultura tão diferente da cultura ocidental e que a linguagem, as línguas norte-americanas refletiam uma outra maneira de ver o mundo, diferente da maneira pela qual os falantes de línguas ocidentais veem. Então, a hipótese Sapir-Whorf, ela coloca que pessoas de línguas diferentes pensam de maneiras diferentes. Então, eu trouxe um exemplo para vocês sobre o arco-íris, né? Por exemplo, lá no sul da Ásia, esse arco-íris só vai ter 2 cores. Em Taiwan, 3 cores. Na Ilha de Flores, 4 cores. Na Alemanha, 5 cores. Nos Estados Unidos, 6 cores. No Japão, 7 cores. E na África, 8 cores. Então, para vocês verem como que nós enxergamos, né, as cores de maneiras diferentes a depender da língua que a gente fala. Então, por exemplo, no sul da Ásia, só tem a distinção se a cor é fria ou quente, né? A hipótese Sapir-Whorf, ela vai ser criticada, por exemplo, pelo gerativismo, que coloca a ideia de que nós, como por sermos da mesma espécie, Homo sapiens, todos nós pensamos de maneira diferente. Então, o gerativismo ele combate esse relativismo linguístico da hipótese Sapir-Whorf, tá? Então, o sociocognitivismo ele vai tentar conciliar esses fatores socioculturais, né, que vêm do relativismo linguístico, e esses fatores universais que vêm do gerativismo. Então, para o sociocognitivismo, existem universais conceptuais que motivam os conceitos humanos, porém eles não são determinantes, eles podem sofrer influência de fatores socioculturais. Então, eu trouxe um exemplo do cesto, né? O cesto, em várias civilizações, em várias culturas, sempre vai ter esse formato, né? E sempre vai estar emborcado para cima, sempre vai ser utilizado para armazenar, né, alimentos, ferramentas, qualquer tipo de objeto, né? Sempre vai ter essa forma, né, essa imagem. Porém, ela pode sofrer influências de fatores culturais, né? Então, por exemplo, numa sociedade indígena, nós vamos ter cestos de palha, né? Já numa sociedade ocidental, uma sociedade mais urbana, a gente vai ter cestos de plástico, né? O design pode ser diferente, pode ser um cesto quadrado, um cesto redondo, né? Podem ter desenhos ali, enfim. Então, nós temos então essa questão do universal, né? O cesto ele é igual, vamos dizer assim, em todas as culturas, né, e sociedades, porém tem ali algumas influências de cada grupo social, né, de cada cultura, tá? Outro exemplo que eu trouxe, né, foi das metáforas frente e atrás, que é utilizado para a gente localizar coisas no espaço, né? Então, dizer que o computador está na minha frente, né, que a parede está atrás de mim. E a gente também pode utilizar as palavras frente e atrás para localizar coisas no tempo, né? Então, a gente tem, por exemplo, daqui para frente tudo vai ser diferente. Então, a gente está aqui designando coisas do futuro, né? Há muito tempo atrás as coisas eram diferentes. Então, a gente está designando coisas do passado. Então, essas metáforas de frente e atrás, elas são utilizadas em todas as línguas do mundo. Então, é um universal conceptual. Essas metáforas para espaço e tempo, tá? Além disso, nós temos uma quarta base, que é a base sociocultural. Então, essa base, ela vai dizer que a linguagem é também influenciada por fatores sociais. Cada grupo social tem um comportamento, né? Tem um hábito, né? E isso vai se manifestar na maneira de falar de seus representantes.
Além disso, o mesmo indivíduo pode utilizar a língua de maneiras diferentes a depender da situação. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o exemplo do biscoito, da bolacha, né? A gente tem aqui uma variação linguística no Brasil. Então, regiões que falam biscoito, regiões que falam bolacha e regiões que falam tanto biscoito quanto bolacha com significados diferentes, né? Então, isso vem da ideia de que todas as línguas variam, né? Então, essa variação linguística é inerente, né, à língua. E, além disso, todas as línguas, elas também evoluem, né, ao longo da história, e sofrendo influências de fatores sociais, culturais e políticos. Então, o exemplo que eu trouxe foi da palavra você, né? Então, antigamente nós tínhamos vossa mercê, vassuncê, vós mecê, vomicê, sucê, você, ocê, cê e agora só o VC, né? Então, essa evolução da língua também está presente na linguagem, né? Todas as línguas elas vão variar, vão evoluir também, certo? E isso faz parte da linguagem, tá? A base comunicativa tem a ver com a comunicação, a interação entre os indivíduos. Então, o fato de nós utilizarmos as línguas para nós interagirmos com o outro, né, influencia a linguagem. Então, por exemplo, nós às vezes falamos, perguntamos assim, a Maria vai na festa? E alguém responde, não vai não. Então, por que a gente utiliza dois nãos, né? Poderia falar, não vai, ou ela não vai. Por que nós utilizamos não vai não? É porque a gente precisa enfatizar esse não, porque lá no início da frase, quando a gente fala não vai, esse não é bem fraquinho, né? Ele é átono, né? Não vai. E aí, quando a gente fala não vai não, a gente vai enfatizar a tonicidade da frase no segundo não, tá? Deixando claro para o nosso interlocutor, a pessoa com quem nós estamos falando, que é um não. E lá no Nordeste, né? Inclusive, as pessoas tendem a apagar o primeiro não, porque é tão fraquinho, é uma sílaba átona, né? Então fica assim, vai não. Então, Maria vai na festa? Vai não. Um outro exemplo, né, são os marcadores discursivos, né, do tipo assim, que a gente utiliza, né, então, pois é, né, e que a gente utiliza para manter essa conversação, né, manter essa fluidez do diálogo. E o terceiro exemplo é o exemplo do foco, né, então, quando eu digo assim, Maria comprou o apartamento, ela não alugou, a gente não tem foco, a gente tem uma frase neutra, né, uma frase que a gente não tem nem nenhuma nuance prosódica mais específica. Agora, quando a gente diz assim, Maria comprou o apartamento, ela não alugou. Quando a gente bota, então, essa marcação prosódica no comprou, a gente está fazendo uma coisa que se chama foco, né? A gente está dando a gente está focalizando aquele elemento para chamar a atenção do nosso interlocutor de que a Maria comprou, ela não alugou, né? É diferente de você falar, Maria comprou o apartamento, ela não alugou. Isso você não tem nenhuma emoção ali, né? Descrita na sua forma de falar, tá? Então, até essas coisas da nossa prosódia, da nossa melodia da nossa fala, né, tem uma motivação comunicativa, né? A pronúncia das palavras tem uma motivação comunicativa, a escolha das palavras, a escolha da estrutura sintática que nós vamos utilizar, tudo isso tem uma explicação, né? E a explicação é a questão da interação, da comunicação, tá? Agora nós vamos falar sobre a relação da linguística com outras ciências. Então, no passado, a linguística não era uma ciência independente.
ela era estudada como parte da filosofia, da lógica, da psicologia, da sociologia, e foi somente com o Ferdinand de Saussure, lá no início do século XX, que a linguística ganhou uma independência, né? A linguística, então, pôde caminhar por suas próprias pernas como uma ciência independente. E quando a gente diz que a linguística é uma ciência independente, não significa dizer que ela não dialoga com outras ciências. Então, nós temos aí a linguística no centro, né? Dialogando com a sociologia, a antropologia, a filosofia, a literatura, a inteligência artificial, né, a questão das línguas, a psicologia, né? E essas relações entre essas áreas podem ser mais estreitas ou mais distantes. E nós chamamos essa relação que a linguística tem com uma outra área chamada de interface, ou seja, é uma interseção entre o estudo da linguística e o estudo de uma outra área. Então, por exemplo, a psicologia tem uma área de interface com a linguística, e a linguística tem uma área de interface com a psicologia, que se chama psicolinguística. Então, a psicolinguística é uma área de estudo que está ali no meio, né, fazendo esse elo entre a psicologia e a linguística, né, é uma interseção entre as duas áreas, tá? E as interseções, as interfaces, né, são especiais porque elas nos possibilitam conhecer mais e melhor a própria linguística. A linguística, então, tem uma relação muito estreita com a semiologia. A semiologia é uma ciência que estuda todos os signos. O que é um signo? Tudo aquilo que tem um significado. E então, existem signos naturais, signos culturais, signos gestuais, né? Então, o signo natural, a fumaça. Então, em qualquer lugar, quando a gente vê uma fumaça, a pessoa vai logo pensar que é fogo, né? Representa fogo. Quando a gente vê uma cruz, né? Ali dentro da cultura cristã, a gente vai logo pensar que representa Jesus Cristo, né? Ou a crucificação de Cristo, né? E já aqui, por exemplo, no nosso gesto, né, com o polegar para cima, isso então tem o significado, né, representa positivo, né, tudo bem, tá? Então a semiologia ela vai estudar todos os signos. Porém, a linguística ela vai estudar apenas um tipo de signo, que é o signo linguístico, tá? Então, são as palavras, né, que são signos linguísticos, os morfemas são signos linguísticos, tá? As expressões idiomáticas. Então, a semiologia, ela surgiu a partir das ideias de Saussure. Saussure que veio com esse conceito de signo, né? E aí, Saussure, então, ele vai, então, disseminar essa ciência da semiologia e a linguística fazendo ali uma interface com a semiologia, tá bom? A segunda ciência com quem a linguística faz uma interface é a filologia. A filologia é o estudo dos textos escritos antigos, com o propósito de estudar a história, né, de um povo, a evolução da língua, que a gente chama então essa de linguística histórica. A filologia também interessa a literatura, né, para saber os originais dos textos, dos autores, né. Enquanto a filologia faz um estudo diacrônico, ou seja, da evolução da língua ao longo do tempo, a linguística ela prioriza um estudo mais sincrônico, ou seja, um recorte no tempo, né? Como a língua era naquele exato momento, né? naquele período da história. É claro que a linguística também pode fazer esse estudo diacrônico, é o que nós chamamos de linguística histórica, tá? Mas a maior parte da linguística, ela tem esse caráter sincrônico.
E essa diferença de diacronia e sincronia, ela foi colocada pelo próprio Saussure, lá no início do século XX, né? Então, o Saussure, ele foi o primeiro a dizer que a linguística deveria priorizar um estudo sincrônico, né? De como a língua é hoje ou é em algum momento da história, né? E essa parte da evolução ficaria mais voltada para a filologia, né? Para a linguística histórica, tá? A filologia interessa-se pela escrita e a linguística interessa-se mais pela fala. Eu já disse aqui que a linguística também pode estudar a escrita, mas ela valoriza mais a fala, né? A gente já explicou por quê, tá? E a filologia, ela é descritiva, né? Ela vai então descrever, né, como a língua evoluiu, né? Já a linguística, ela vai mais do que descrever, ela vai tentar também explicar, né, quais são os fenômenos que estão influenciando essa mudança linguística, né? E por último, a terceira área com quem a linguística faz interface, né, é a gramática tradicional, chamada de GT. Então, muita gente, né, que não conhece o que é linguística, acha que linguística é a parte da gramática, né, aquela gramática da escola, né, que a gente aprendeu quando a gente estava na escola. Então, você fala assim, estou estudando linguística. Você está estudando gramática, né? Então, muita gente acha que a linguística é a gramática tradicional da escolinha, né? Mas não tem nada a ver, né? Então, a gramática tradicional é uma ciência. A linguística é outra. A gramática tradicional, ela surgiu lá na Grécia, dentro dessa preocupação que a lógica tinha, né, de estudar os enunciados linguísticos, a veracidade, né, e a falsidade dessas proposições, lá na época de Platão. A gramática tradicional também surgiu como uma orientação normativa, ou seja, uma orientação prescritiva, tentando dizer como que um grupo linguístico deveria falar. E naquela época, na época do Império, na época de conquista, né, de imposição de cultura, imposição política, havia também a imposição linguística, ou seja, impor o dialeto ático, né, dos gregos como um modelo ideal, desprezando as outras línguas, os outros dialetos populares que eram falados ali pela população, né, pelas diversas comunidades que estavam ali sendo dominadas por aquele império grego, né? E aí o dialeto ático é aquele dialeto de pessoas escolarizadas, né, dos escritores, dos prosadores, do passado ainda por cima, né? Então esse era o modelo de língua ideal e todo mundo tinha que seguir aquele modelo, né? Então essa é uma orientação prescritiva que está presente na gramática tradicional até hoje. Então quando a gente vai lá, aprende gramática na escola, a gente vê que tem ali a questão do certo, do errado, né? Que a gente tem que falar igual está escrito na gramática, se não está errado, fulano fala errado, fulano fala certo, né? Então isso é uma influência que veio desde essa época da antiguidade. A linguística não trabalha com certo e errado, tá? Isso é da gramática tradicional. Para a linguística, todas as variedades linguísticas são certas, né? Não existe errado na linguística. O que existe é a questão do adequado e do não adequado. Então, assim como você não vai de biquíni para um casamento, você não vai para a praia de terno, né? E nem de longo, né? Então, existe uma linguagem que você utiliza em ambientes mais formais, né? Por exemplo, eu aqui com vocês, dando uma aula, né? Eu dentro da sala de aula, apresentando um seminário, dando uma palestra, vou falar de um jeito. Já eu, com os meus amigos, com a minha família, num bar, numa festa, eu vou falar de uma outra maneira, né? Então, é a questão da adequabilidade, né, dessa língua, e não do certo e do errado, tá? E a linguística, ela estuda o que é dito, realmente o que acontece na língua.
e não o que deveria ser dito, né? Então, a gramática tradicional tem essa preocupação de prescrever o que você deve fazer, né? A linguística não. A linguística não vai dizer o que ninguém tem que fazer, né? A linguística, ela não tem esse caráter prescritivo, tá? A linguística, então, vai descrever o que realmente acontece, né? A gramática tradicional, ela então vai considerar o que é correto a fala dos grupos sociais predominantes. Isso é um problema, né? O que é considerado correto para a gramática tradicional? A fala das pessoas escolarizadas, né, com ensino superior, a fala das pessoas que moram nas cidades, nas grandes cidades, né, que tem uma condição financeira melhor, pode reparar, né? Agora, quem fala mortandela, né, quem fala a gente fomos, isso daí tá errado, né? Então, geralmente, tem acoplado a esse preconceito, né, linguístico, tem o preconceito social ali. Então, o preconceito linguístico, ele é o reflexo do preconceito social. Assim como se discrimina as pessoas pela classe social, também vai se discriminar as pessoas pelo jeito pela qual elas falam, o jeito pelo qual elas falam. Então, uma pessoa que fala de um jeito diferente do seu, fala errado. Você fala o certo, né? E aí vem essa questão de você fazer bullying, né? De você rir das pessoas, ridicularizar, discriminar, né? E aí esse preconceito linguístico, ele pode se tornar uma coisa tão forte na sociedade, né? Que pode atrapalhar, por exemplo, na escola, né? Crianças que vêm de uma origem regional diferente, podem sofrer constrangimento, trauma dentro da escola, ou de uma origem social diferente, né? Então, a gramática tradicional, ela tem esse caráter, né, discriminatório, tá? E, além disso, a gramática tradicional, ela prioriza a escrita sobre a fala. Ela acha que a escrita é mais importante que a fala e que a gente tem que falar como se escreve, né? E a linguística não. A linguística sabe que fala e escrita são modalidades diferentes. Então, você não vai falar do jeito que você escreve, nem você vai escrever do jeito que você fala, né? São modalidades diferentes e aí você tem ali maneiras diferentes de organização sintática, né? Enfim, uma série de outras coisas que a gente vai estudar mais pra frente, tá? E agora a gente vai, então, para a nossa parte final da aula, que é sobre as aplicações da linguística. A linguística é uma ciência muito heterogênea, então tem muitas linhas de pesquisa, muitas linhas teóricas, né? Linguistas pensam de maneira diferente, nem todos os linguistas seguem a mesma teoria, né? E isso faz com que a linguística seja uma ciência muito rica, né? E ofereça muitas opções para aplicação. Então, uma das aplicações da linguística é a linguística aplicada, né? Chamada também de LA. Então, a linguística aplicada, ela está mais voltada para o ensino de línguas, tá? Essa parte mais pedagógica, sobretudo das línguas estrangeiras. A linguística aplicada, ela não só ela vai, então, utilizar a teoria linguística, mas ela também vai utilizar a teoria de outras ciências, como a sociologia, a filosofia, a antropologia e a pedagogia. Então, o que é a linguística aplicada? A linguística aplicada é uma abordagem multidisciplinar, ou seja, ela sofre influência de várias ciências humanas, né, para solucionar problemas associados à linguagem, problemas reais associados à linguagem. Então, por exemplo, a linguística aplicada, ela pode se voltar para questões de preconceito, né? Questões de gênero, questões de ensino de língua estrangeira, né? Que são questões, problemas da nossa realidade que pode ser explicado por uma abordagem multidisciplinar, que não é só da linguística, né? Que pode ser explicado através de outras ciências, tá?
Outra aplicação da linguística é a afasiologia, que estuda as afasias. Então, vocês lembram lá quando eu mostrei a foto do cérebro, né? Nós tínhamos ali duas áreas, né? A área de Broca, a área de Wernicke e, por exemplo, o fascículo arqueado, né? Essas três áreas. E aí, no hemisfério esquerdo. E aí, quando uma pessoa, então, sofre um traumatismo craniano, né? Sofre ali um derrame, essa pessoa vai ter uma lesão cerebral. E se essa lesão ocorrer em uma dessas áreas, né? Que tem funções linguísticas, a pessoa vai ter uma perda de linguagem. Tá? Então, a afasiologia vai estudar as afasias. As afasias são déficits linguísticos, perdas de linguagem ocasionadas devido a essa lesão cerebral, tá? De um derrame ou um traumatismo craniano, tá? A neuropsicologia, ela então é também uma ciência de interface, né? Também se preocupa com essas áreas, do nosso cérebro, né? E a fonoaudiologia vai tratar perdas linguísticas, transtornos linguísticos, né? Que afetam a fala ou a escrita. Então, são também áreas de aplicação da linguística. Então, a linguística pode contribuir com essas áreas, por exemplo, no diagnóstico, na reabilitação de pacientes. Então, a gente sabe que para diagnosticar um paciente com afasia, a gente utiliza tarefas linguísticas, né? Pede para as pessoas nomearem os objetos, pede para as pessoas fazerem frases, né? E aí, além disso, tem a questão também de pessoas com outros transtornos linguísticos, a dislexia, a doença de Alzheimer. Então, todas essas patologias linguísticas, elas vão ali beber da fonte da linguística também. A linguística tem muito a contribuir nessas áreas, tá? Nessa questão do diagnóstico e da reabilitação, do tratamento desses pacientes. Uma terceira área de aplicação da linguística é a inteligência artificial. Então, esses softwares que a gente tem de tradução, né, como o Google Tradutor, os softwares de reconhecimento de voz, né, os softwares de síntese de fala, como a Siri, né, tudo isso é feito graças aos estudos da linguística. Então, são linguistas que fazem esses softwares, né? O Google cansa de contratar linguistas, né? Então, quando você está lá digitando no Google e já começa a aparecer uma sugestão do que você está procurando, né? Antecipando a palavra que você vai digitar, isso foi feito por um linguista, que ele vai, então, fazer ali um algoritmo capaz de antecipar as palavras daquela língua, né? Além disso, existe hoje a linguística forense. A linguística forense tem mais essa questão voltada para a lei, né, para o direito. Então, a linguística pode contribuir nessa área também. Por exemplo, quando você vai analisar o discurso, né, de uma vítima ou de um acusado para descobrir conspirações, ameaças, difamação, né? A veracidade de um testemunho ou não, né? Então tem um exemplo assim bem legal que eu lembro, né, do Labov, e esse tem bastante tempo, tá? Década de 60, que chamaram ele, né? Eles tinham gravado, tinham feito uma gravação de voz e queriam acusar uma pessoa só por essa gravação, dizendo que a voz era daquela pessoa. E aí realmente parecia muito. E essa pessoa, né, como sempre, né, um negro pobre de uma comunidade lá de Nova York. E aí a questão do preconceito social, né, conseguiram essa gravação e aí queriam incriminar ele. E aí chamaram o Labov para analisar essa gravação. E aí ele fez então uma análise e viu que não se tratava, apesar da voz parecer muito, o timbre da voz parecer muito, não se tratava daquela pessoa, não era aquela pessoa falando, porque, enfim, as escolhas lexicais, a questão da modulação da voz, era uma outra variedade linguística, não era a mesma variedade linguística
que se falava na comunidade de onde aquele suspeito era, né? E aí o Labov, então, conseguiu inocentar aquele homem, né? Graças à linguística. Bem legal essa história. Então é isso. Nós terminamos, então, esse primeiro capítulo, né? Linguística. E agora vocês podem, então, fazer o estudo dirigido 1, que está lá na nossa página do Moodle, tá? Um beijo e até a próxima.